Pessoalzinho eu já mencionei, mas reforço. A segunda geração modernista, da mesma forma que a primeira, representou a recusa dos padrões estipulados pela literatura clássica. Aquilo que as universidades europeias batiam o pé e falava: arte tem que ser assim, milimetricamente elaborada. Os modernistas aqui no Brasil diziam: não, eu tenho liberdade se eu não quiser utilizar de uma métrica, heróica ou alexandrina. Se eu não quiser utilizar de redondilhas, eu faço da forma que eu quiser. Se eu não quiser que haja artifícios literários e eu buscar uma escrita que se aproxime da fala do povo, aquela fala que de enrustido não tem nada, que de super literatos não tem nada, muito pelo contrário, é recheado de termos coloquiais mais próximos da língua do povão, eu faço, porque o meu objetivo é para com a arte, não para com os modelos elaborados por europeus que eu nem ao menos já vi na minha vida. Não, senhores, não, senhores. E isso vai ser refletido tanto na prosa quanto na poesia. Comecemos pela prosa. Moços e moças, mencionei que a primeira metade do século XX era bastante problemática. Isso despertou interesse por parte dos autores dessa corrente estética em torno dos mecanismos sociais, ou seja, da forma como as pessoas agem, da forma como essas pessoas se sociabilizam, qual a influência do meio na vida dessas pessoas. Qual a influência dessas pessoas na vida de outras pessoas? Enfim, o interesse desses caras, pessoal, era pelo social, era pelo dia a dia, era pela pessoa comum que acordava cedo para ir trabalhar, era pelo roceiro que acordava com o galo para plantar chuchu, era na vida daquele cidadão urbano que tomava o bonde logo cedinho, às vezes não dava para tomar o bonde porque ele estava lotado, ele tinha que pegar o próximo e ele ia chegar atrasado no trabalho, o patrão dele ia dar uma mega dura nele, mas tudo bem, porque depois do trabalho ele ia tomar um corote com a galera, ia dar umas risadas, mas ele ia ter que voltar para casa, se preparar para o próximo dia de trabalho duro. Professor, credo, que realidade cinza, que realidade sem graça, que realidade assustadora, assustadoramente normal, como parte da vida de 99,9% das pessoas da humanidade. Era justamente aí o objeto de estudo, onde se encontrava o objeto de estudo desses autores, pessoal. Trabalhar o real, aquilo que era o mais próximo da realidade possível, só que, é claro, com um toque da beleza que só pode ser concedido pela arte. É o efêmero sendo trabalhado do ponto de vista da arte. Moços, moças, o caráter político-ideológico não poderia ficar de fora nesse momento. É um momento de extremos, é um momento de sentimentos aflorados. Tudo estava à flor da pele. De um lado nós tínhamos extremistas fascistas, nós tínhamos extremistas nazistas, nós tínhamos também do outro lado uma União Soviética que nascia, crescia, ia ficando cada vez maior e apresentava-se como uma alternativa para o sistema capitalista. É claro, num futuro bastante próximo a União Soviética veio a ruir porque não sei se vocês sabem, mas quando 60 milhões de pessoas da sua população morrem, quer dizer que tá dando alguma coisa errada, né? Então, assim, mas naquele momento, essas mortes não haviam acontecido ainda. Então, a União Soviética, um modelo comunista de produção e também de se viver no geral, né? O comunismo permeia tanto o filosófico quanto o prático, o empírico. Se mostrava como alternativa. Assim sendo, esses autores bastante incomodados com a realidade brasileira naquele momento, ligaram-se a essa alternativa comunista, tá? Eles eram muito políticos, pessoal, geralmente ligados à esquerda. Nesse contexto, nós vamos encontrar uma série de autores, escritores que também eram políticos, tá? Nós vamos ver aqui, no próximo exemplo, um autor que foi prefeito, um autor que foi prisioneiro político ao longo do governo de Getúlio Vargas. Então, pessoal,
extremamente ligados à política, tá? Ligados também às questões político-ideológicas, e isso vai estar presente nas obras desses caras. Outra coisa também fácil de identificação são os regionalismos. Lembra no começo, na abertura da palestra, eu apresentei para os senhores uma família de retirantes? Isso é muito nordestino. Isso é muito sertão nordestino, para ser mais específico. O sofrimento pertinente à vida daquelas pessoas que constantemente devem mudar-se em busca de uma melhor condição de vida, porque a vida no sertão é cruel, é seca, detona a saúde de qualquer um. O sofrimento dessas pessoas é digno de misericórdia e chama a atenção dos brasileiros para o fato de que há pessoas morrendo de sede, há pessoas morrendo de fome. Isso é um problema social que, vira e mexe, o sul e o sudeste bastante ricos esquecem-se, porque imersos na sua realidade marcada pela fartura, pelo menos se tratando do sertão nordestino, esquecem-se que correligionários, compatriotas estão lá no norte do nosso país passando por situações que para nós são inimagináveis. Esses autores então querem acusar isso, chamar a atenção das pessoas para o fato de que acorda, tem gente sofrendo, olha só o que está acontecendo no Nordeste, olha só o que está acontecendo nas pequenas cidades brasileiras onde os coronéis mandam e desmandam e mandam matar quem eles quiserem. Por quê? Porque eles são coronéis ricos e tem um monte de jagunço lá para mandar na casa dos outros, dar tiro na cara. Olha só que Brasil problemático, olha só que século XX problemático. Nós precisamos fazer alguma coisa, chamar a atenção dos brasileiros para os nossos problemas. Quem sabe, despertos, eles podem ao menos ser amenizados. Crianças, continuação. Nesse contexto, a perspectiva era voltada para situações locais. Como já mencionei, o coronelismo, a seca, o misticismo, a exploração do trabalhador rural ou urbano, enfim, o interesse era pelo local, o interesse era pelo característico daquele brasileiro que vivia numa cidade isolada e que passava por situações tão brasileiras, mas tão suas ao mesmo tempo, que no permeio entre o generalizante e o extremamente pessoal, encontra-se aí um ponto de arte super explorado pelos autores da segunda geração do modernismo. O regionalismo nordestino, por exemplo, encontrou em alguns autores seus maiores expoentes ou seus maiores tradutores. São eles Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, entre outros. Pessoal, falemos um pouquinho de Graciliano Ramos e de sua obra Vidas Secas, cuja ilustração que eu apresentei para vocês na abertura desses slides refere-se justamente a essa obra, tá? Falarei dela um pouquinho também. Quem foi Graciliano Ramos, professor? Ele nasceu em 1892, ou seja, fim do século XIX. Ele foi prefeito de uma cidade minúscula chamada Palmeira dos Índios. De volta para Maceió, ele indispôs-se com o governo estadual por uma série de questões, tá? Tanto referentes às condições de trabalho dos professores, os salários dos mesmos, o nepotismo, ou seja, a distribuição de cargos políticos e públicos a familiares de políticos que já ocupavam cargos políticos. Enfim, é aquele tal do QI, né? Quem indica. Essas questões levaram Graciliano Ramos a se levantar contra o sistema, brigar, fazer um bafafá e então ele vai preso. Nossa, professor, ele foi preso! Só que depois de solto, senhores, depois de passada a sua penitência na condição de prisioneiro político, ele mudou-se para o Rio de Janeiro e ingressou em qual partido? O Partido Comunista. Ainda nos anos 1930, ele publicou seus romances de maior destaque. São eles Vidas Secas, São Bernardo e Angústia. Infelizmente, nós perdemos Graciliano ainda jovem, em 1953. Uma pena, poderia ter produzido muito mais. E agora, senhores, um pouquinho da obra Vidas Secas, publicada em 1938, e garanto, quem ler e não chorar não tem coração.
Tem bichinho no livro, tem cachorrinho. Olha só, na capa do livro tem a cachorrinha baleia. Eu nem vou falar muito no assunto, porque senão eu vou chorar. Só digo o seguinte, quando vocês forem ler, preparem os lencinhos. O enredo dessa obra gira em torno de uma família de retirantes. Tá? Eles sofrem, o clima os castiga severamente, a existência humana desumanizada é revelada naquela obra. O sertão nordestino apresenta-se como um carrasco para todos aqueles que respiram em teu coração que bate. A seca atravessa a narrativa de diferentes formas, pessoal. As estruturas da obra são definidas a partir dela. Por exemplo, parâmetros temporais só são percebidos por nós em função dos 2 períodos de seca que são apresentados ao longo da obra. Ou seja, se você quer se situar no tempo ao longo daquela obra, pense na seca. No deslocamento geográfico dessa família, pense na seca. Nos sofrimentos voltados para a saúde desses personagens, pense na seca. Os personagens principais são aquela família, são os integrantes daquela família e a cachorrinha baleia, claro. Mas, cá entre nós, mais me parece que o personagem principal, na verdade, é a seca. Moços, crianças, um trecho da obra. Pouco a pouco, uma vida nova, ainda confusa, se foi esboçando. Acomodar-se-iam no sítio pequeno, que parecia difícil a Fabiano, criado solto no mato. Cultivariam um pedaço de terra. Mudar-se-iam depois para uma cidade, os meninos frequentariam escolas, seriam diferentes deles. Sinhá Vitória esquentava-se, Fabiano ria, tinha desejo de esfregar as mãos agarradas à boca do saco e a coronha da espingarda de paderneira. Não se sentia a espingarda, o saco, as pedras miúdas que lhe entravam nas alpercatas, o cheiro de carniças que empestavam o caminho. As palavras de Sinhá Vitória encantavam-no. Iriam para diante, alcançariam uma terra desconhecida. Fabiano estava contente e acreditava nessa terra, porque não sabia como ela era, nem onde era. Repetia docilmente as palavras de Sinhá Vitória, as palavras que Sinhá Vitória murmurava porque tinha confiança nele, e andavam para o sul, metidos naquele sonho. Uma cidade grande, cheia de pessoas fortes, os meninos em escolas aprendendo coisas difíceis e necessárias. Eles 2 velhinhos acabando-se como uns cachorros, inúteis, acabando-se como baleia. Queriam fazer, retardaram-se temerosos. Chegariam à terra desconhecida e civilizada, ficariam presos nela, e o sertão continuaria a mandar gente para lá. O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos como Fabiano, Sinhá Vitória e os 2 meninos. Senhores, vejam bem a trajetória narrada por meio de uma perspectiva de assombro, o novo assusta, mas também a angústia, a realidade que eu conheço, apesar de dura e sofrida, é o que eu conheço, então eu encontro um certo aconchego naquilo. Mas a possibilidade de mudança de vida também era interessante. As crianças iriam conhecer coisas novas, aprender coisas difíceis. O casal poderia envelhecer e ficar inútil jogado no sofá, que maravilha! Nossa, professor, isso tudo remete ao contexto mencionado. É um Brasil que se moderniza, mas ao passo em que também apresenta uma série de problemáticas tão características desse período. Um Nordeste composto por uma parte de sua população sofrendo em ambientes desérticos, um Sul e Sudeste que oferecem melhores condições de vida, mas que também são perigosas. Porque mudar para uma cidade grande traz problemas de cidade grande para aquela família. O que eles conhecem fica de lado. O Fabiano já não pode mais pegar na sua espingarda. A mulher já tem outros compromissos. Os filhos passarão a ir à escola e eles vão se tornar muito diferentes dos pais. As crianças vão se tornar uma coisa, os pais não. E aí como fica? E o diálogo? Nossa, quantos problemas! Pois é. Quer saber mais? Assista o próximo episódio.